E eu vou contar uma versão contada pelo Betinho. Betinho, o irmão do Egito, que é mais ou menos assim. E além do que alguma nação livre, milhares de animais, aves, insetos. Certo dia, uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao longe, em pouco tempo, embalada serenamente. As chamas eram visíveis por uma das copas das árvores. Os animais, assustados diante da terrível ameaça repentinada, fugiram mais rápido que podiam, exceto um pequeno beija-flor. Este passava dividido como uma flecha, veloz em direção ao foco do incêndio, e dava um voo quase rasante por uma das labaredas, e ainda voltava ligeiro em direção ao pequeno lago que ficava no centro da floresta. Intentava em sua tarefa bastante ligeiro, e chamou a atenção de um elefante, que foi o deles ouviu suas vidas vizinhas pelo caminho, curioso para saber a que o pequenino não procurava também essa. O que você está fazendo de tão importante? Tem razão, senhor elefante, há mesmo grande perigo em meio àquela chama. Mas acredito que se eu conseguir levar um pouco de água em cada voo, e fizer do lago até lá, estarei fazendo a minha parte para evitar que a nossa mãe floresta seja destruída. Em menos de um segundo, o enorme animal marchou rapidamente atrás do desafiador e, com sua vigorosa capacidade, apresentou centenas de litros da água. Notando o esforço dos dois, em meio ao vapor, surgia vitorioso dentre alguns troncos carbonizados, outros animais lançavam-se ao lado, formando um exército de combate ao fogo. Quando a noite chegou, os animais da floresta exaustos pela sua batalha. Dos jovens, nesse momento de pandemia, o que está salvando muita gente da loucura é a arte, é a música, muito especialmente. Então, o assunto de hoje é esse. E a gente vai começar, então, com um pouco de música, e vai começar com uma música da minha companheirinha Heloísa Fernandes, pianista, justamente feita agora na época de pandemia, chama-se Abraços, e tem a ver com essa vontade de abraçar os companheirinhos, de estar junto, coração com coração. Bora lá, Fábio.
Obrigada Imagina. Obrigada por ter essa abertura. Nós vamos começar agora, então, a nossa mesa, chamada Perspectivas para a Educação Musical na Escola Pública de Ensino Básico. Eu queria só informar o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode deixar no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook. E daí, no final, a gente vai abrir um espaço para perguntas. E as falas, elas vão ter até 15 minutos. E daí a gente vai mandar um aviso para vocês. Eu sou a Mariana Seles, vou ajudar aqui na mediação junto com a Gina Falcão. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença dos nossos convidados, nossos queridos alunos, bolsistas, professor Antônio e demais colegas que estão aí assistindo aí em todos os cantos. Nós vamos aqui começar a nossa mesa, né? Então, nós estamos, né, passando por um momento, né, de reflexão, avaliação e redefinição das práticas de todos os professores, né, com essa nova BNCC. E observando todo esse contexto, né, político e social que nós estamos vivendo, né, por que não dizer que nós estamos num momento de disputa, né, no campo de educação, por esses recortes, né? Que recortes nós faremos? Então, nesse cenário, nós abrimos aqui a mesa pensando como fica a educação musical na escola pública do ensino básico, observando tudo isso, né? Então, eu passo agora a palavra para Olga Alves de Oliveira, nossa primeira convidada, que é mestre em educação musical, né? Mestre em música, na verdade, graduada em música também, licenciada com habilitação em práticas interpretativas, né? Ela também é flautista, Toninho, pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ela é professora de música da Rede Pública Municipal em João Pessoa e estadual, né, da Paraíba, de ensino, atuando na educação básica, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e em escola especializada de música. É membro do Laboratório de Educação Musical Infantil, LEME, da UFPB, e participa de conjuntos musicais de cultura popular. Para nós é grande honra recebê-la. A palavra é sua. Gente, a honra é toda minha, com muita alegria que estou aqui com vocês hoje, compartilhando algumas aprendizagens, né, com esse grupo que vem desenvolvendo um trabalho tão importante e tão especial nas escolas aí da rede de São Paulo, né, e gostaria de agradecer a Gina, a Mari, né, ao Toninho Carrasqueira, é uma alegria ainda maior, né, eu fui graduada em flauta, hoje não sou tão flautista, não, mas a alegria é a mesma por estar aqui, né, e agradecer a Mari, a Gina, Fábio, ao Micael, ao Tiago, né, pela alegria de estar compartilhando esse momento com vocês. Eu tenho uma dúvida, eu tenho aqui um slide para passar, vocês veem sentido passar slide? É possível? Dá certo? É possível. É possível, sim? Ok. São só 2 slides, é só para a prof não se perder, senão ela vai falando, os 15 minutos passam, a gente nem vê, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês, apresentar para vocês a minha fala de hoje, né? Ok. Vocês devem estar vendo por aí. Sobre as perspectivas para a educação musical na escola pública. Eu pensei em partir do que venho trabalhando atualmente, que é sobre o currículo na escola regular, no ensino regular, né? Então, pensei em partir sobre perspectivas curriculares da música na escola pública do ensino regular. Então, vou começar a minha fala falando um pouco desse panorama curricular que temos hoje, né, que é marcado por empates e ambiguidades. A gente tem uma lei de diretrizes e bases de 96, que traz o componente curricular arte, mas que passou aí um bom tempo para definir
quais são as áreas das artes que pertencem a esse componente curricular arte, né? E aí isso só foi definido em 2016 pela Lei 3.278, que é uma lei um pouco agridoce para a educação musical, porque a gente já tinha a nossa lei que garantia conteúdos musicais nas escolas, não é? E aí essa lei de 2008 foi substituída pela Lei 3.278, que traz na lei, né, no termo da lei, as linguagens, artes visuais, música, dança e teatro, né, como as linguagens, finalmente definindo quais as linguagens que pertencem ao componente curricular arte, apesar de que a gente ainda não sabe como é que essas 4 áreas são efetivadas no nosso currículo, não é? E aí vimos a homologação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, em 2018 foi a do ensino médio, e essa base, como a professora falou, ela veio vindo de grandes disputas, não é? E a gente vê que, ao acompanhar esse processo de texto curricular, a gente vê que teve uma grande diferença entre a segunda e a terceira versão, que foi a versão homologada, no que diz respeito às questões específicas das áreas das artes. Na segunda versão, a gente via que existia um cuidado maior em delimitar os campos epistemológicos das artes, que na terceira versão isso foi foi de certa forma tirado, né? E aí a gente vê que a BNCC traz como uma unidade temática, que é o termo que se usa, não se usa mais o termo linguagem, como se usava na segunda versão da BNCC, se usa o termo unidade temática, que é um termo um pouco indefinido, né? Que seria unidade temática, né? E que, de certa forma, reduz o que são as áreas das artes, né? E aí, a gente tem uma nova área da arte que se chama artes integradas, que pode ser interpretada como a volta da polivalência nas artes, que há uma grande tradição pela educação artística, pela história das artes na década de 70 e 80, né? E aí, vem a questão, que componente curricular é esse, arte, na escola, né? Quem é que ocupa e como é que a gente pode responder a esse cenário de impasses e ambiguidades que a gente atualmente vive, né? E como é que a gente pode responder, nós como os professores, nós como estudantes, vocês, né, que estão estudando para atuar na educação pública ou na educação regular, de forma geral, como é que a gente pode responder a esse panorama curricular brasileiro, né? E aí a resposta é pensar, e aí eu trago uma perspectiva que venho trabalhando no mestrado, certamente em estudos posteriores, que é pensar que a criação curricular, ela é um processo complexo que não é centrado em uma única fonte estatal, por exemplo. Então, essa corrente, ela vem questionar que não é o Estado que faz, o ente Estado que senta, um grupo que cria uma base nacional curricular, por exemplo, e a gente vai implementar. A ideia de implementação, inclusive, é contestada, porque a gente entende que o próprio processo de construção do texto curricular passa por negociações, passa por embates, disputas, passa por vozes que foram silenciadas, e aí a gente começa a questionar o porquê dessas vozes terem sido silenciadas, né? E quando esse texto ele está pronto, ele passa também por nossas interpretações, né? Que, querendo ou não, são ações que a gente faz nesse sentido de criar currículo. Então, nessa perspectiva, a ideia de implementação, ela é impossível de se fazer, porque a gente, na sala de aula, a gente recria, a gente dá novos significados a essa política, não é? Então, de certa forma, nos chama um pouco a responsabilidade nessa criação curricular. Se a gente tem um papel também de criadores de currículo,
né, nos cabe perguntar que currículo é esse que a gente vai fazer para a educação pública, né, que é o tema de hoje, né, o nosso foco de hoje, né? E aí, como eu parto desse entendimento de que a criação curricular, ela acontece de forma complexa e de múltiplas fontes, cabe a gente se voltar para a nossa realidade e pensar o que é que se tem feito, não é? E aí, alguns autores chamam isso de glocal, até de perspectivas glocais, que é pensar que essas políticas, que os currículos, eles são feitos de uma forma que tem conexões internacionais, por exemplo, a questão das competências, né? A gente vê que tem conexões construídas internacionalmente, concepções que são construídas de uma forma mais global, mas que de forma local elas se transformam. E aí cabe a gente começar a pensar nessas alternativas curriculares que surgem. E como exemplo, eu trago uma resolução que tem aqui em João Pessoa desde 2006, que é uma resolução que trata do componente curricular arte e das áreas que o compõem. Então, desde 2006, vejam que é antes da nossa lei de 2008, que garantiu os conteúdos musicais nas escolas. Então, essa nossa resolução foi resultado de uma comunicação entre a universidade e a prefeitura. E a gente conseguiu fazer essa resolução, e a partir dessa resolução que garantia esses espaços específicos para as artes, para a música, para a dança, e etc., a gente começou a ter concursos públicos voltados para essas áreas. Coisa que no Estado a gente ainda não tem. Tivemos um concurso no ano passado que foi para arte. E aí a gente vê que os concursos para arte têm uma prevalência muito grande do conteúdo de artes visuais. E a gente sai um pouco prejudicado até nesse processo de seleção, né? Quando a gente não tem essas definições das nossas especificidades. E aí, no município de João Pessoa, a gente tem isso desde 2006. Inclusive, eu fui concursada em 2013 num concurso para as áreas específicas. Trago também como exemplo a nossa própria proposta curricular da Paraíba, que foi feita em 2018 através da BNCC, porque a BNCC ela foi criada nacionalmente, deu um tempo para os estados e municípios criarem as suas propostas a partir da base. E aí a gente vê que a proposta curricular do estado se preocupou em delimitar essas especificidades das áreas. Vou ler bem rápido. Esse é um texto da nossa proposta. Assim sendo, a estruturação do currículo do componente arte, ao respeitar a formação e licenciatura para cada área específica de conhecimento, não pode se reduzir à proposição de um currículo único. Então, a gente vê que mesmo diante de um documento nacional que resolveu não tocar nesses assuntos, que resolveu não avançar nessa questão, a gente tem uma proposta estadual que define, que tenta fixar com clareza essa questão. Mas, claro, né? O texto curricular está feito, mas a gente ainda precisa entrar no embate para que ele seja respeitado, né? E trago também a experiência do CRIA, que é um projeto que está sendo desenvolvido, ele foi criado em 2019, então é muito recente, o Centro de Referência e Inovação da Aprendizagem, que vem numa perspectiva de trazer uma escola integral, pública, de uma forma diferente das que a gente tem aqui no estado. Então, é uma escola inspirada nas experiências curriculares da Finlândia e do Canadá, e que tem um modelo pedagógico próprio, tem estrutura curricular própria, tem uma organização própria, né? E aí, dentro da estrutura curricular dessas escolas, a gente tem a música como disciplina. Temos a música e temos a arte também. Temos outras também, temos design e tecnologia, economia doméstica, ética. Então, é um projeto que tem sido desenvolvido aqui no estado da Paraíba, dentro deste contexto maior, né, de ambiguidade, de dificuldades, dentro deste contexto político, que a base também trouxe. A base, ela foi criada e pegou todo esse processo de destituição de Dilma Rousseff. Então, de certa forma, traz também essas mudanças, né? Então,
possibilidades locais, né, que trago hoje para dizer que, mesmo que as diretrizes, que existam diretrizes, que exista uma base, que existam leis, a gente também tem a nossa participação na concretização do que a gente quer que seja a educação musical nas escolas. Né? E aí, eu encerro já a fala, colocando para a gente refletir um pouco sobre essa questão da especificidade das áreas em diálogo com a realidade da escola pública. A Maura Pena, ela vem trazendo essas discussões desde que a gente fez a dissertação, que ela me orientou, que ela vem pensando e refletindo sobre isso, no que diz respeito a que talvez a nossa formação esteja tão específica que a gente não consegue criar um diálogo com essa realidade escolar, que, querendo ou não, tem ainda essa tradição das artes integradas, da polivalência e da própria legislação, que também dá esse entendimento, que pode dar esse entendimento, né? Então, ela faz essa discussão de que até que ponto a gente precisa se fechar na nossa área. Eu acho que a questão real é que a gente não precisa se fechar na nossa área para tentar garantir o espaço específico da música no componente curricular arte. Eu acho, inclusive, que é muito mais fácil a gente entrar nessa disputa se a gente consegue dialogar com essa realidade. E aí é pensar o quem somos nós, que é uma indagação feita pelo Wayne Bowman, que fez, inclusive, uma fala na Associação Brasileira de Educação Musical, nos fóruns que teve, está no YouTube, vocês podem ver depois. E aí é refletir quem somos nós, finalmente, para ocupar esse lugar específico da música, com qualidade, de uma forma efetiva. Quem é esse professor que está lá? Ele pensa nas especificidades da escola pública, no projeto de democratização do acesso à arte. Então, o pensar, o refletir o currículo em música na escola pública passa necessariamente por essas questões, por a gente fazer a questão principal do qual é a finalidade da música e da arte dentro da escola pública, né, no sentido de democratização da arte, no sentido de pensamento crítico, de formação ética dos sujeitos, no que é que a gente pode contribuir para isso, não é? Então, 15 minutos fechadinho, não é isso? Muito bem. Agradeço a fala, deixa eu parar aqui a apresentação. E é isso, gente, obrigada. Muito obrigada, Olga. Obrigada pela sua fala, obrigada por partilhar os projetos do Estado da Paraíba com a gente. Bom, agora eu vou passar então para o Micael Carvalho. Primeiramente, muito obrigada, Micael, pela participação. Micael é professor de música do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, licenciado em música, mestre em educação, atual coordenador regional Nordeste e coordenador de comunicação do Fladem Brasil. Desenvolve estudos na área de currículo, formação docente em música e políticas públicas de educação. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa, nessa nossa Sabia Laranjeira. Primeiro, eu gostaria de saudar, a organização do evento e agradecer o convite. Fico muito feliz de participar desse espaço. Como o professor Toninho estava dizendo, esse momento possibilita essa interação, que talvez em outro momento seria mais difícil, tendo em vista a distância regional e as dificuldades financeiras, que todos nós passamos, inclusive para se licenciar, para participar das atividades presenciais. Tem suas contradições esse processo. E também gostaria de iniciar também me solidarizando aí a todas as famílias e amigos daqueles mais de 166 mil vítimas da Covid-19, que infelizmente, além da crise sanitária, nós temos uma crise política e econômica que aumenta ainda mais essas mortes. Portanto, eu quero aqui deixar esse registro no sentido de
também pensar que esse momento é um momento que nós devemos prestar uma memória e também não esquecer, né, dessas questões. Também preparei uma apresentação, mas eu acho que já está projetado, eu não sei se foi aí. Está sim. Vai, inclusive, não passar. O seu áudio está um pouco chiado. Entendi. Tá muito ruim, não troco aqui, que deve ser a minha conexão. Está um pouquinho entrecortado, Micael. Será que mudando um pouquinho de posição? Porque ele é pelo Bluetooth, e aí eu acho que ele... Deixa então entrar pelo celular. Perdão, pessoal. Então... Transmissão ao Melhorou vivo. Agora? É isso mesmo. Melhorou agora? Melhorou. Tá ótimo, perfeito. Então eu vou fazer pelo celular e no computador aqui eu acompanho a projeção, tá bom? Muito obrigada. Perdão aí por esses problemas, tá bom? Então, inicio então essa fala, né, trazendo alguns elementos que, inclusive, Olga já trouxe, né, na fala dela, mas queria reforçar algumas questões que são importantes para esse debate, né? Primeiro, pensar, né, alguns elementos, né, desse processo histórico que acontece e que aconteceu e que ainda acontece, sobretudo nas últimas décadas do Brasil, que tem a ver não só com a aprovação de política pública de educação, né, mas que essas aprovações elas são frutos de movimentação, né, tanto no sentido específico como no sentido mais amplo, de pensar essa política como fruto de disputa, né, disputa política e também disputa ideológica, pensando em ideologia como um complexo de ideias que moldam, né, e vão orientar uma ação nessa materialidade, né? Então, acho que é importante a gente resgatar, né, o que foi o movimento de arte educadores no final do século passado, na década de 80 e 90, né? Inclusive para a aprovação da LDB e para a disposição da arte como componente curricular no currículo da educação básica. Posteriormente, né, um movimento de educadores e educadoras musicais no processo de aprovação da Lei 11.769, tão, né, discutida no campo da educação musical, né, mas que, infelizmente, nós temos aí uma realidade que não conseguimos avançar muito. Claro que algumas regiões, né, alguns estados, algumas cidades se avançou mais, outros menos, né, mas pensando, né, a atualidade da implementação de políticas públicas e da realidade, né, de como isso acontece no Brasil, a gente vai perceber que pouco se avançou nesse sentido, né, de ter a música como parte do currículo da educação básica. Isso, né, em 2008, claro, e aí em 2016 nós tivemos essa resolução de número 2 do MEC, foi uma resolução para amparar a Lei 11.769, que foi uma resolução para a operacionalização do ensino de música nas escolas. Nesse sentido, essa resolução ela orientava as competências das escolas, competências das secretarias estaduais de educação e municipais, evidentemente, né? A competência ao Ministério da Educação, às instituições formadoras. Também é uma resolução importante de ser analisada, mas que há um descompasso no diálogo entre essas entidades, no sentido de articulação política para que a música efetivamente se tornasse ou se torne um componente do currículo da educação básica, tanto na educação infantil como no ensino fundamental e ensino médio. E aí, por último, nós tivemos aí a aprovação da 3.778, que foi agora em 2016. Essa lei, ela atualiza a 11.769, ela atualiza porque ela amplia não só a linguagem de música, como Olga colocou bem, né, na fala anterior, ela prevê a inclusão da linguagem de artes visuais, de dança e de teatro também,
dentro do componente arte na educação básica. Nesse sentido, também é importante, eu acho, que a gente fazer um resgate político do que nós estamos vivenciando. E claro que numa mesa a gente não dá conta, né, de aprofundar muita coisa, né? Então, aqui eu vou pincelar algumas questões para a gente refletir juntos, né? E, quem sabe, para o debate, para perguntas depois. Mas é importante a gente pensar esse cenário do tempo presente, né? Como é que se localiza a educação, em especial a educação pública, que vai desde do ensino básico ao ensino superior, levando em consideração, né, a formação de educadores musicais, ser majoritariamente no Brasil em instituições públicas de ensino. E aí nós estamos num contexto de sucessivos cortes na educação, e cortes profundos que, né, atinge a formação docente em música, atinge a qualidade de professores, formadores de professores, atinge também a implementação da música como parte do currículo, inclusive a previsão de concursos públicos nas esferas municipais, estaduais e federal. Portanto, né, tem aí um alcance também de desmonte e de desestruturação desse processo, né? A gente não pode esquecer o que foi, por exemplo, o que é, na verdade, a Emenda Constitucional 95, aprovada lá em 2016. As reformas empresariais da educação, elas também entram nesse bojo para discussão, porque elas partem de uma concepção combinada, né, numa lúcida interpretação de que há um movimento de aprofundamento desse poderio econômico, que também é político, no campo da educação. Portanto, né, quando o Luiz Freitas ele vai falar sobre reformas empresariais da educação, ele traz para nós uma combinação do liberalismo econômico junto com o autoritarismo social, né, que vai estar presente em boa parte, se não em todas, as reformas últimas que nós vivenciamos no Brasil, né? E que alguns autores vão chamar ou de contra-reformas ou de deformas no sentido macro, tanto do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista da forma como foi discutidas essas políticas. E aí nós temos uma abrangência, a partir de pesquisas no campo da educação musical escolar, uma prevalência também de reprodução de um currículo tradicional, levando em consideração as teorias do currículo, né? E aí também, nesse sentido, para esse tempo, né, de aumento do conservadorismo e, né, do momento reacionário, nós vamos ter um esvaziamento de conteúdos importantes para essa formação ampla e também uma desvalorização do professor, culpabilizando este sujeito social como responsável pelo fracasso escolar, né, e pela forma como a educação, em especial a educação pública, está organizada no Brasil hoje. E aí nós vamos ter o lugar da arte nesses processos formativos como um lugar tanto de disputa, no sentido de fazer com que parte dessas pessoas que elaboram, né, que estão em pastas estratégicas da educação, vão pensar sobre a arte, né, aquela história que nós já conhecemos de desvalorização, né, de interpretação equivocada, de não entender efetivamente o que é arte, qual é o lugar da arte na escola. Mas também nós vamos ter, por outro lado, um movimento que é um movimento de contradição. Nós vamos ter vários artistas educadores, e não só educadores musicais, mas como também professores de artes visuais, de dança, de teatro, que fazem enfrentamento a essas questões, propondo, né, uma outra forma de pensar currículo, outra forma de fazer arte na escola, né, e uma forma de pensar a dimensão ética, a dimensão estética, a dimensão política do que é a arte, né, no processo de formação humana, pensando um processo de educação emancipatória. E aí, nesse contexto político, vou citar aí para vocês rapidamente, né, como eu falei, não dá para a gente aprofundar tudo, né, mas eu acho que é importante a gente levar em consideração para o debate, né, o conjunto de políticas que foram aprovadas nos últimos anos, né, começando aí pela Emenda Constitucional 95, fruto das medidas das PECs, 241 e 55, 241 quando tramitou no Congresso, 55 quando tramitou no Senado e depois se transformou em emenda constitucional. Nós vamos ter depois a realidade da medida provisória 746, que foi o novo ensino médio e depois aprovado
como a reforma do ensino médio, que foi a Lei 13.415, lá em fevereiro de 2017, que vai dialogar, inclusive, com a articulação da Base Nacional Comum Curricular, no sentido de pensar, né, a parte básica dessa formação e a parte específica a partir dos itinerários formativos e a partir também de uma compreensão majoritária, né, de um currículo mais voltado, né, para a formação ali do que está condicionado à pedagogia das competências, se a gente for visitar a epistemologia dessas reformas educacionais, né? E aí, não esquecendo também que, nesse processo, há disputa do movimento Escola Sem Partido, que é o MESP, no sentido de retirar processos, conteúdos e discussões que são fundamentais também no campo da educação musical, que tem a ver com a discussão de gênero, que tem a ver com a discussão racial, que tem a ver com a discussão sobre povos indígenas, que tem a ver com a educação escolar quilombola, que tem a ver com outras abordagens importantes para a nossa memória histórica e para reparações que a escola tem um lugar social, um lugar político de construir outras alternativas e um currículo que, né, rompa com o colonialismo, que rompa com o eurocentrismo e que parta, né, de outras, né, epistemologia, de outras formas de pensar essa educação formal e essa formação de crianças, jovens e adolescentes na escola. E, por fim, né, aqui pensando nesse contexto político, é esse momento que nós estamos vivendo de ensino remoto, né? Daria só uma mesa para a gente debater mais uma vez, mas tem contradições nesse processo, se pensarmos que a maioria, né, das pessoas atingidas pela exclusão digital são pessoas pobres, majoritariamente negras, moradoras das periferias, né? Cerca de 40% das pessoas que estudam nas escolas públicas não têm um acesso adequado ou não têm acesso algum, ou recurso para acompanhar essa aula, né? E aí, por outro lado, também tem a precarização do trabalho docente, um aumento desse adoecimento, vide, né, a transversalização desses processos, né? Claro que nesse momento é emergencial, né, mas nós, claro que fazemos a defesa de que seja prioritariamente presencial, sobretudo pela essência do nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, é um trabalho de trocas, é um trabalho ali de pensar esse trabalho musical com as pessoas de forma não individual e não segmentada. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns apontamentos, já caminhando para finalizar esta fala, alguns apontamentos e depois algumas experiências aqui no Colégio de Aplicação da UFMA, né? Alguns apontamentos sobre possibilidades, né, que eu queria deixar aqui para a gente refletir junto, é que, apesar de todas essas questões trazidas nos quadros anteriores, nós podemos fazer um enfrentamento com outra forma de pensar, né, essa educação musical escolar, né? A gente, inclusive, pode pensar em construir currículos, né, a partir de abordagens e recursos críticos, né, ou pós-críticos, pensando, né, evidenciando temáticas que são silenciadas ou excluídas desses processos, inclusive da construção de orientações nacionais e internacionais, vide as orientações do Banco Mundial, né, enfim, de outros agentes coletivos do empresariamento e do capital internacional. Ainda, né, a gente pode construir pontes com outros docentes, fortalecendo a arte na escola. Não pensar que esse movimento é só nosso, né? Pensar que esse momento é um momento para a gente defender a escola democrática, sobretudo, né, a escola pública, a universidade pública, acompanhar discussões que envolvem essas políticas públicas e também tecer interação com profissionais do campo da arte, né? Com os professores de artes visuais, professores de dança, professores de teatro, quando essa escola tem, porque a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Pouquíssimas escolas têm professores das 4 linguagens. Aqui nós temos só 3 linguagens. Nós estamos lutando para ter um código de vaga para dança. Nós temos professores de artes visuais, música, teatro. Cada um trabalha na sua formação. Nós não entramos na polivalência, apesar de fazermos trabalho juntos, mas é um trabalho integrado. Não no sentido mesmo, né, de abordar questões que estão fora da nossa formação, como acontece, e pelo menos aqui, não sei, no estado de São Paulo, ou na Paraíba, ou no Paraná, né, pensando aí o Tiago e a Olga,
mas aqui a gente tem alguns casos de professores que passaram em concurso ou são contratados que, quando chegam na escola, eles são obrigados a ministrar as 4 linguagens artísticas. Eles não trabalham somente música. E casos, inclusive, de trabalhar outras áreas que não são formação, tipo geografia, história, religião, né? Então, é uma situação que ainda está muito presente no cenário da educação, né? E aí eu queria trazer algumas experiências para a última parte da minha exposição. Eu já peço perdão de falar rápido, esse é um dos defeitos meus, às vezes eu falo um pouco rápido, né? Mas espero que esteja sendo compreensível. A organização da minha fala. Nesse momento, nós estamos vivendo um currículo transdisciplinar no Colum, né? A gente está sob ensino remoto, né? E a gente adaptou esse currículo, esse projeto político-pedagógico da escola. Então, a gente está trabalhando por área, e a temática do currículo é formação humana em tempos de pandemia. A humanidade somos nós. Nós temos 4 períodos por ano. Nós conseguimos fazer um período antes da suspensão do calendário. E aí ficou faltando 3 períodos, né? Então, a gente, né, continuou construindo esse currículo a partir do 2º, 3º e 4º período, que são aí que é o que está colocado, melhor dizendo, no eixo 1, 2 e 3, né? Então, no eixo 1, que foi o período passado, nós trabalhamos com a temática refletindo sobre a vida. Agora nós estamos trabalhando sobre o eixo reconstruindo a vida. E, por fim, né, no próximo eixo, que a gente começa no mês que vem, para finalizar o ano letivo, uma nova humanidade ressignificando a vida, né? Então, a gente pensou numa forma de não sobrecarregar o professor com várias aulas e várias turmas, mas pensando em temáticas nessas aulas e que não centrasse no conteúdo pelo conteúdo, né? Mas numa discussão que fosse mais ampla para esses alunos, né? E aí também se dava uma aula para poder explicar melhor esse currículo que nós estamos trabalhando, né? Mas quem quiser, depois a gente pode bater um papo sobre ele. Mas só para explicar um pouquinho para vocês como é que nós estamos trabalhando hoje aqui no Colum, né? Também há um trabalho permanente desde quando eu entrei no Colum, que é um trabalho com estágio supervisionado e com projetos. A gente trabalha no currículo dentro da disciplina arte. Cada ano tem uma linguagem artística, né? Um ano eles fazem artes visuais, outro ano música, outro ano teatro, e aí vai fazendo rodízio, né? Mas eles também podem, no contraturno, escolher projetos. E a gente trabalha com estagiários no currículo formal e trabalhamos também nos projetos, né? E aí nós vamos trabalhar com essa formação permanente. A gente recebe cerca de 20 a 30 estagiários por semestre, né, no ensino fundamental e ensino médio, no colégio universitário. Isso também é uma forma de pensar a construção junto com esses licenciandos. Então, a gente faz uma indicação no início do ano de currículo, mas a gente deixa para fechar esse currículo junto com os estagiários e junto com a coordenação de estágio, para que, inclusive, os estagiários e o professor da graduação ou a professora se envolvam nesse processo de pensar o que deve ser levado em consideração na construção curricular e nas abordagens didático-pedagógicas desse trabalho com a educação musical na escola. E aí trouxe algumas também atividades que nós fizemos, interessante, eu acho que para a gente socializar aqui com vocês. Nós fazemos festival de arte todos os anos. O primeiro ano foi ano retrasado, a gente fez o festival sobre os 50 anos do Colum. Ano passado, nós escolhemos a temática Povos Indígenas no Maranhão, Cultura e Resistência. Esse festival ele foi aberto pela Djuena Ticuna, uma cantora do povo ticuna que mora aqui em São Luís. Nós fizemos exposições fotográficas, mostras, né, musicais, elaboração de audiovisual e modalidades artísticas de todos os anos, do fundamental e do médio. Em um dia, de manhã e à tarde, nós fizemos essa exposição com os alunos, e antes disso nós fizemos processo de formação com indígenas na escola. Nós fizemos encontros desde o início do ano passado, né, com a Rosa Tremembé, Oscar Gamela e outras pessoas, para a gente não cair em estereótipos, em abordagens caricatas ou em folclorização do processo dos povos originários. E só no final do ano nós fizemos essa culminância com trabalhos orientados a esses alunos. Também nós fazemos projetos interdisciplinares. Um desses projetos que eu destaquei aqui foi um projeto de visita a feiras e mercados, transversalizando sociologia, música,
literatura e geografia. Esse foi uma visita a Belém, né, identidades em trânsito entre narrativa, cores e sensações. Nós fizemos também uma visita para o movimento de mulheres da ilha, né, que são o MIB, visita a museus também. E claro que isso só é possível com financiamento, né? A gente tem um financiamento diferente porque nós somos da esfera federal, né? Essa é uma realidade que está um pouco distante, por exemplo, das redes estadual e da rede municipal daqui de São Luís, né? Então, a gente reconhece esse lugar que é lido como privilégio, mas que não deveria ser privilégio, deveria ser, né, o normal e o possível para as escolas do Brasil todo. Um outro projeto interdisciplinar foi o projeto Resex Quilombo Ferechal, outras formas de organização espacial, social e cultural, né? Foi projeto também interdisciplinar, com literatura, com geografia, sociologia, filosofia, biologia, arte. Nós fizemos uma visita, né, ao quilombo mais antigo aqui do Maranhão, que fica no interior do estado, na Baixada, e na região de Birinzal. Nós levamos alguns alunos para fazer, né, uma vivência de 3 dias no quilombo. E, claro, também eles tiveram preparação antes, com palestra, com oficinas, com todos os professores. E também, além de ser uma reserva extrativista, é um quilombo. Foi a primeira reserva reconhecida no Brasil, lá em 1992. Só para situar vocês, já estou terminando. Nós também fazemos participação em festival, e aí aqui a gente trabalha de forma integrada. A gente faz elaboração de espetáculos juntos, espetáculos teatrais. O professor de teatro, ele tem a direção geral do espetáculo, eu faço a direção musical, a professora de artes visuais cuida do figurino e do cenário, e a gente trabalha junto o ano todo, e há 4 anos nós participamos de festivais nacionais, né? O primeiro ano nós fizemos a apresentação da História é uma História, do Milo Fernandes, né? E o Homem é o Único Animal que Ri. No ano retrasado nós seguimos a linha de apresentar espetáculos maranhenses, de autores maranhenses, de músicas maranhenses dentro desses espetáculos, que foi o Aves de Arribação, e, por fim, ano passado, nós fizemos aí o espetáculo do João Paneiro. Esse ano nós estamos no FETO, que é o Festival de Teatro lá da UFMG, de forma online, inclusive amanhã à noite, né, vai estar liberado a nossa apresentação. Esse foi um outro processo que nós tivemos que fazer online, construir online junto. Já caminhando para finalizar, eu sei que eu já estourei meu tempo, peço perdão. Também uma experiência interessante que nós fizemos com o ensino médio, em especial, foi a construção de um musical, com o 3º ano, com todas as turmas, né? Nós tivemos 4 turmas, cada turma ficou com o movimento da história da música popular brasileira, um ficou com o Jovem Guarda, outro com a música de protesto, outro com o tropicalismo e outro com o Clube da Esquina. E aí nós construímos esse roteiro junto com os alunos, né? Processo de pesquisa, de história, pesquisa historiográfica, pesquisa de repertório, ensaio junto, esse trabalho também junto ao estágio supervisionado. E um projeto também que é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado, que é 3 módulos. A gente faz oficina com mestres da cultura popular. A gente só conseguiu fazer um primeiro módulo, foi antes da pandemia, que foi o módulo capoeira, mas ainda temos 2 módulos para fazer, que é o módulo de Caixa do Divino e Tambor de Crioula. Esse projeto foi feito com o Laborarte, que é o principal centro de formação da cultura popular aqui do Estado, e aí o próprio Laborarte que fez o orçamento do projeto, inclusive o orçamento para pagar os mestres que, né, ministram as oficinas para os nossos alunos da educação básica. Processo de composição coletiva também, que nós fazemos, daria também para comentar um pouco mais, mas eu vou avançar por conta do tempo. Algumas referências, né, que eu usei para falar sobre currículo, e agradeço aí novamente o convite e o espaço dedicado aqui para a gente socializar né, essas experiências e também esses pensamentos. Obrigado. Micael, agradeço a sua presença, agradeço a sua fala. Queria dizer que nós também acreditamos nessas pontes, tá? Espero que a gente possa aí manter essas pontes não só com vocês, como com outros professores, com a Olga, e a gente vai construindo juntos. A gente tem que se dar a mão mesmo e ir trocando. Nós também estamos trabalhando aqui muito sobre essa reprodução do currículo tradicional, sobre esse esvaziamento, pensando o que é cultura local e o que é o cânone e tudo que é esquecido. Então, temos debatido textos, temos conversado bastante sobre eurocentrismo, exclusão digital.
Tudo isso partilhando e conversando com as escolas que são parceiras, né? Embora a gente não esteja atuando diretamente dentro de uma escola pública, como um professor de grade, né, assim, regular, nós estamos trabalhando junto com eles. Então, para que a gente consiga também falar, né, mais ou menos a mesma língua. Eu passo agora para o querido Tiago Maier, que é mestre em musicologia pela USP, especialista em educação musical, possui graduação em música pela Universidade Estadual de Londrina, História e Pedagogia da Universidade 9 de Julho. Atualmente é professor de artes na Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, professor e coordenador do GETUSP, cursos preparatórios para concurso público. Tem experiência na área de educação e artes, com ênfase em música, que vai poder contar para a gente também aqui um pouco da experiência dele aí na sala de aula e nessa preparação. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos me escutando. Qualquer coisa, vocês aí dão um toque, tá? Escutando aqui a fala dos nossos colegas, primeiro eu quero agradecer ao convite, né, do Projeto Saber a Laranjeira, professor Micael e Olga, que falaram muito bem, boa parte do que eu preparei para falar, o que eu achei muito bom, do seu professor Toninho, também, a organização, e é importante ver que essa parte da fala que eu preparei já foi comentada, que quer dizer que, vamos dizer que, de certa forma, as coisas estão alinhadas, né? Então, há uma reflexão numa mesma direção, o que eu acho muito bacana, interessante. E aí estou aqui pensando, estou aqui notando, o que eu vou falar então? O que eu vou gritar? O que eu vou mais enfatizar? Né? Então, aí... Tiago, desculpa, Tiago. A gente recebeu aqui um retorno. Será que você ou chega um tantinho mais perto, ou se você tiver um fone... Vamos ver se a gente consegue aí. Que a turma lá, quando faz a transmissão por transmissão, vamos ver. Agora está um pouco melhor? Eu aproximei um pouco mais o microfone. Acho que melhorou, gente. O que vocês acham? Melhorou? Maravilha. Então, pensando aqui, o que eu iria falar, o que eu iria enfatizar. Então, assim, não quero ser muito repetitivo em algumas questões, mas passar por alguns pontos e trazer outras reflexões e colocar também aqui é mais uma contribuição, né? Então, eu fiquei pensando aqui na hora de elaborar, a gente vai lembrando das nossas própria trajetória, né? Que a gente já passou. Lembrando que eu tenho 13 anos também na escola pública, né? Já vi um pouco de algumas coisas, né? Eu lembro bem quando saiu a Lei 11.769, né, em 2008, eu tinha terminado a graduação de música há pouco tempo, né? E estava ingressando na especialização em educação musical. A gente tinha ficado com uma euforia mesmo, né? Uma perspectiva de que as coisas iriam caminhar, e a gente falava assim, olha, tem agora 3 anos para implementar, daqui 3 anos vai tudo caminhar, conforme a gente pensava, com a nossa formação, foi uma grande conquista, né? Saíram vários artigos na ABEM, e em outros locais, enfatizando, trazendo como que vai ser, né? Mas, às vezes, a lei pega e às vezes não. No Brasil, a gente se depara com isso também, né? Então, infelizmente, parece que ela não pegou como deveria pegar, né? E aí, depois que a gente fica pensando, desde quando a gente tinha uma perspectiva lá no QuadDB lá de 71, a gente tinha a área da educação artística, era mais ideia do professor polivalente, depois a gente conseguiu uma conquista com a LTB de 96, a Lei 9.294, né, que ainda trouxe, ou seja, uma divisão nas 4 linguagens, como eles tinham colocado lá, né, e daí a gente começou a pensar como que a gente poderia ocupar esses espaços, né? Só para a gente lembrar que década de 70 foi quando a gente começou a ter as primeiras graduações de artes, né? Então, antes a gente não tinha nem a formação do professor, né? Especificamente. Era uma raridade na década de 70 você ter um professor
formado em música que iria trabalhar na escola, né? Mesmo antes, os professores se apoderaram disso até, desde lá do Cantor Fiônico, não tinha ainda formação específica em música, muitos não tinham, né? Então, aí a gente, avançando nessa perspectiva, depois ainda com a lei, com a lei 11.769, a gente ficou ainda pensando como é que a gente fala que a gente pode implementar isso, né? E a gente se depara, de fato, com a questão do currículo, né? Como é que a gente pensa um currículo para fazer a adequação necessária? Se a gente trouxe lá a LDB, agora como a gente vai dividir, aí os professores ficaram perguntando, não, mas eu sou formado em artes visuais, eu vou ter que falar sobre as quatro frentes, as quatro linguagens, eu sou formado em música, eu vou ter que trabalhar mais também com artes visuais. Então, é uma questão que a gente tem desde a década de 90 que perdura até agora, né? E a gente está ainda debatendo essa questão, né? Então, desde da formação para como a gente vai fazer a implementação. E aí, a Olga fez uma fala que, que me chamou a atenção, porque eu fico aqui refletindo sobre a questão da especificidade, né? Então, eu estou há 13 anos na escola. Eu comecei ali em 2007, 2008, estava já de fato entrando em sala de aula pública, né? E foi um choque imenso. Foi dureza, porque a gente chegou com um currículo e a gente tem ainda uma predominância para artes visuais, né? Não estou fazendo nenhum julgamento de valor enquanto da importância das artes visuais, né? Então, você se depara com diversas questões pedagógicas, sociais e humanas que ela chega com muita força em você na sala de aula, que você não tem como você virar as costas e falar assim, eu sou o especialista, vou trabalhar especificamente com arte, com música. Gente, essa concepção não funciona na escola, não dá certo, né? Você tem que ser um professor que você vai trabalhar a sua especificidade, mas você é pedagogo, você tem um olhar humano, social, e você vai se deparar com essas questões ao mesmo tempo, tudo junto, não é? Então, aí, quando a gente pensa dessa forma, desanima um pouco até o próprio aluno da graduação, né? Ele vai se formar e pensar como é que eu vou resolver essas questões, né? E aí, quando a gente chega e quando a gente vai avançando, eu mesmo, o que eu pensei por experiência minha? Eu busquei também pensar nas artes visuais, na dança, no teatro, e busquei também mais uma formação em artes visuais, né? E então fui estudar, fui buscar outros elementos, pensei em aumentar um pouco e ampliar um pouco essas concepções. Aí a gente vê que fica em dois grupos. Um que pensa assim, ó, você tem que, se você é professor de arte, você tem que dar conta da arte visuais, da dança, do teatro, da música e tudo mais. E aí tem que ter um pouco por essa linha. É, cair num abismo que fala, gente, não dá também, né? E aí, se você for só o professor especialista, também tem algumas questões, né? Então, é um nó complicado de se resolver, de fato, de como que a gente vai colocar essa questão. Então, assim, eu vou colocar aqui um pensamento meu, né? Porque como que vem os currículos? Vocês colocaram questões sobre o currículo, eu vou colocar aqui mais algumas questões, mas o currículo ainda vem. Primeiro que, eu não sei se foi algo, Micael, que tocou, que às vezes eles não explanam um pouco mais sobre a especificidade, né? Sobre, nenhum currículo fala assim de forma direta, você é formado em teatro? Ótimo, professor, você vai trabalhar só com o teatro, tudo bem. Nenhum currículo fala isso, né? Assim, de uma forma evidente, né? Como também nenhum currículo fala assim, ó, você tem que trabalhar em conjunto, aí artes visuais, teatro, dança e música, tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, fica sempre essa interpretação sua, né? Então, eu busco, tanto na artes visuais como na música, que são duas frentes que eu tenho mais domínio, trabalhar essas duas frentes e perpasso pelas outras, né? Só que daí
sabe o que acontece? Acontece mais outro embate para a gente resolver. Pessoal, uma coisa que eu falo, que eu gosto de falar para todo mundo, é que a gente tem vários desafios difíceis de resolver, só que a gente tem uma grande necessidade de ocupar os espaços, principalmente nas escolas. A gente tem que ocupar esses espaços, esses desafios, a gente que é da arte, que seja da artes visuais, da música, do teatro, da dança, porque senão ele vai ser ocupado de alguma forma. Os espaços eles são ocupados, em todos os espaços, né, seja físico ou não. Se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar e depois a gente vai ficar se queixando que, olha, não está fazendo lá o trabalho devidamente, então a gente precisa primeiro ocupar esses espaços para colocar aí as nossas questões, certo? Então, isso é algo que eu gosto de enfatizar para a gente não ficar acuado. Né? A gente vai ter desafios sempre, eles estão aí há um bom tempo e eles vão continuar. Né? Então, aí, na perspectiva, pensando na perspectiva do currículo, ele fica nesse embate. Né? Você vai poder trabalhar a sua especificidade mesmo, ou você vai ter que ser o professor polivalente? Eu penso em algo no meio do caminho. Né? Mas eu também não faço nenhum discurso contra ou nada com o professor que ele pensa, eu vou pensar especificamente nas artes visuais ou no teatro. Né? Então, a gente está na escola pública, a gente vê professor de artes que ele tem várias perspectivas. Né? Então, como também um professor que vai abranger um pouco mais, eu também não vejo especificamente que ele esteja fazendo algo errado, ou algo contra. Né? Eu tento pensar no meio termo dessas questões, né? E de ocupar o espaço do professor de artes, porque a gente tem ainda muita vaga para preencher na escola pública, né? Para o professor de artes, porque senão outro professor, ou que não seja da habilitação, né? Ele vai acabar ocupando esse espaço. Ó, só para vocês terem aqui uma ideia, vou passar um pouquinho no currículo, porque para a gente garantir o nosso espaço, a nossa ocupação, a gente passa a gente tem que ter a lei para garantir. Né? Enquanto não implementar uma lei de fato, a gente não caminha. Né? As discussões e reflexões aqui elas são evidentemente importantes, mas a lei que vai enfatizar e garantir as questões de fato. Né? E em sequência com a lei, vem diretrizes, normativas, portarias, o currículo. Né? Esse, o último que a gente pode falar, da BNCC, ele traz lá alguns eixos, né, o referente a artes. Ele não avança tanto na discussão sobre a questão da especificidade, e ele vai trazer lá eixo: criação, crítica, reflexão, estesia, expressão, fruição. E o que aconteceu? A partir de 2018, depois da terceira versão da BNCC em 2017, a partir de 2018, tanto os estados e os municípios, Brasil afora, reconstruíram seus currículos, né? Porque eles tiveram que se adequar à BNCC. Né? O currículo a gente tem que discutir, mas a gente também às vezes precisa fazer adequações, que foi o caso com a BNCC. Então, aí eu fico pensando, gente, ó, olhando o currículo, o meu específico, da Prefeitura de São Paulo, eu sou do Paraná, mas eu estou em São Paulo há um tempo, né? Então eu sou professor efetivo aqui na Prefeitura de São Paulo. Aí eu dei uma olhadinha no currículo de artes aqui do município de São Paulo. Foi constituído em 2019, né, o ano passado, todo aqui baseado da BNCC, e aí eu pensei aqui um exemplo. O que ele coloca? Não avança tanto na discussão, mas ele divide lá as quatro linguagens, né? Coloca lá artes visuais, um tanto de conteúdo, teatro, dança e música. Aí eu fico pensando, estou olhando aqui, ó, música, para o terceiro ano, lá no ciclo de alfabetização, para o estudante que tem 8 anos. Então ele coloca explorar elementos de articulação, expressividade, dinâmica, variação de andamento. Estou aqui lendo uma parte do currículo, ó, identificar e reproduzir diferentes formas de articulação musical, especificidade, registrar e ler sobre o processo de criação, tanto formal e não formal. Então, eu
eu fico pensando, como é que eu vou fazer isso? Pensando nas quatro linguagens possíveis, sabendo que eu tenho uma aula por semana, de 45 minutos. Né? Então, é um desafio, certo? Só que também, ao mesmo tempo, eu não posso colocar uma postura de que, então não vou fazer nada, não dá tempo para fazer nada, deixa quieto, sabe? Qual que é o problema dessa postura? O problema é que, a gente como professor na educação, a gente é vigiado ainda. Né? Então, se a gente consegue ocupar o espaço e fazer uma implementação e insistir, de uma, pode ser que daqui seja duas. Né? A partir do sexto ano aqui, são 2 aulas. Né? Aí você consegue pensar um pouquinho mais. Então, se a gente insistir, pode ser 3. Pode ser 3 a partir do sexto ano, pode ser 2 a partir do ciclo de alfabetização, e a gente conseguir o tempo. Então, a insistência dentro de uma perspectiva da educação musical, né, ela se faz necessária para a gente conseguir, de fato, expandir a educação musical. Né? E pensando também na formação do professor, dentro de alguns cursos que eu dou de formação, né? Ou às vezes em curso preparatório, ou às vezes até em faculdade, como convidado, né? É algo que eu sou enfático, às vezes até um pouco chato, né? Dentro da formação, para você chegar na escola pública pensando música musicalmente. Né? É uma questão, evidentemente, séria e necessária para a gente pensar a escola, o nosso discurso, a nossa seriedade, a nossa proposta na escola é uma forma de persistir e resistir até para que a gente consiga, de fato, ampliar a nossa área de atuação, certo? Ou ampliar na escola para que ela seja, de fato, efetiva dentro da escola. Né? Então, para finalizar, aqui, eu tentei não chover muito no molhado, tá, gente? Dentro do que vocês falaram, eu sei trazer uma experiência minha. E eu não sei como é que está o tempo aí, mas acho que uns 2, 3 minutinhos eu tenho, né? Pode passar, Fábio. Desculpa, Tiago. Na verdade, o nosso tempo seria agora para perguntas, mas se você tem alguma 2 minutinhos aqui que eu vou bem legal para vocês. Seguimos. Eu quero aproveitar o momento para divulgar um livro que eu estou lançando nesse mês. Inclusive, chegou hoje o registro ISBN, eu fiz catalográfico, estou super feliz. Né? E vou mandar ele para impressão, um livro que chama Histórias de um Educador Musical. Né? Então, eu estou trazendo a trajetória de um educador, né, vivo ainda, é importante a gente falar que o educador está vivo, atuando, né, que ele fez uma trajetória linda, gente. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu vou dizer. Desde 2003, quando ele começou lá no norte do Paraná, em Londrina, dos desafios que ele fez para a aula de música. Foi no contraturno, né, mas tem a sua total validade. Trazendo alunos das mais difíceis questões vulneráveis, né, em área de difícil acesso, de risco, com todos os problemas possíveis, e um educador com uma formação maravilhosa em música, com um olhar humano incrível, e ele conseguiu trazer esses alunos para uma perspectiva de uma educação musical humanizadora, que ele revolucionou a Liga, ganhou prêmios na escola, no reconhecimento na cidade da sua trajetória, gravou 2 CDs com o pessoal, o projeto de musicalização virou o canto coral, conseguiu fazer viagens, assim, sabe, não dentro do estado do Paraná. Então, é uma trajetória bem interessante. Eu vou ler aqui, para finalizar, a sinopse do livro, que é bem curto. Ó. Este livro respeita e valoriza a luta dos educadores musicais que percorre o Brasil afora para humanizar, de maneira sonora e divertida, crianças, jovens e interessados pela educação na perspectiva da música. Inicia pelos caminhos percorridos por Jorge Sney, de Resende,
e perpassa educadores musicais de referência, como Carl Orff, Dalcroze, Virimis, Rodari e Swank, tão importantes para a formação musical de um educador. O livro traz as histórias do coral Sentinelas, que se mistura com as de Jorge Sney. Contadas no ambiente escolar, as histórias aqui relatadas são permeadas pela prática musical e pelo aguçado olhar humano e social de quem acredita na transformação social que a música pode proporcionar. Escrevo aos que persistem em musicalizar todos os espaços e pessoas em todos os tempos, e para os que estão curiosos em conhecer essas práticas. Essa é a sinopse do livro que eu convido vocês para acompanhar Histórias de um Educador Musical. A partir de amanhã já vai estar aí disponível, e é uma história muito bonita, vocês vão gostar. Então, é isso, eu agradeço a vocês por terem me escutado um pouco. Obrigada, Tiago, parabéns pelo livro, obrigada. Queria dizer que realmente é uma linha muito tênue, né, quando a gente vai para a sala de aula, para a prática, né, essa abordagem entre, né, trabalhar como especialista ou abraçar tudo, né, ocupar esse espaço ou batalhar para que um outro colega de outra área venha trabalhar com a gente, né, é um embate diário entre professores e gestão, né, entre possibilidades de abrir concurso ou não. Então, eu acho que é isso. A mesa, né, é só assim o pontapé para a gente começar essas trocas e reflexão e ver aonde um lugar deu certo, porque se a gente fica fechado na nossa bolha, de fato, a gente não consegue nem vislumbrar uma possibilidade, né? Então, ver um lugar que funcionou, ali fizeram assim, está dando certo, a gente ter essa possibilidade de trocar, até para a gente ter a possibilidade de sugerir caminhos, né? Porque às vezes a gente está tão fechado na nossa prática que não consegue enxergar adiante. Temos comentários, temos perguntas, temos pessoas interagindo, então eu vou pedir a Mariana, então, para ler aí a nossa primeira pergunta. Bom, pessoal, só avisando antes, quem quiser fazer mais pergunta pode deixar no chat, tá? Que a gente faz em seguida. Mas a gente vai começar, então, fazendo 2 perguntas do Fábio, são para os 3 participantes. As transformações nas legislações que dizem respeito ao currículo das artes são pautadas em discussões da classe artística? São ouvidas as opiniões dos professores, educadores ou de coletivos para a decisão dessas mudanças? Ou há muitas decisões tomadas sem a consulta? E a segunda pergunta é: estou me formando em licenciatura em música e acredito que não consigo abordar todas as vertentes artísticas de maneira efetiva na escola, principalmente pública. Onde posso buscar formação para me ajudar a trabalhar com todas as artes de maneira satisfatória? Fica aberto para a ordem que vocês preferirem, tá? Quem abrir o microfone aí começar. Vou colocar aqui no chat também, para ajudar. Posso começar a tentar, né? Pensar sobre essas respostas. Então, a primeira pergunta foi sobre se essas mudanças, elas são feitas escutando a classe artística e etc. Olha, é porque a gente fala desse panorama curricular, acho que cada lei ela foi sendo desenvolvida de uma certa forma. Mas, por exemplo, a gente tem que a gente chama de nossa lei, né? A lei de 2008, ela teve uma ampla participação artística. Foi criado um grupo, né? Uma comissão que teve uma grande participação da sociedade civil através, inclusive, da nossa Associação Brasileira da Educação Musical. Então, a lei de 2016, a que trouxe as 4 línguas, foi uma lei também que teve uma grande participação da FAEB, né? Da Federação de Arte do Brasil. Então, assim, algumas leis, sim, tiveram... Eu acho que eu posso, da minha perspectiva curricular, a gente pode dizer que todas elas passam por grandes discussões.
Às vezes acontecem alguns reveses, como aconteceu com a Base Nacional Comum Curricular, que tinha um grande acompanhamento e discussão, mas aí a base que foi homologada foi uma outra, né? E a própria lei de diretrizes de 96, a nossa lei maior, também passou por um amplo processo de discussão e disputa, mas também foi aprovada uma versão que tem algumas críticas, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é que no processo de elaboração sempre tem muita discussão. Agora, assim, como os processos de homologação, às vezes pode acontecer alguns reveses, como eu falei, né? De algumas vozes serem silenciadas e outras não, mas que esses processos, eles muitas vezes contam sim com essa participação. Se é escutado de fato, aí já é outra história. Sobre a questão das áreas, de como abordar essas áreas, eu acho que é um desafio, como o professor Tiago falou, é muito desafiador a gente pensar nesse lugar de arte, tentando agarrar o mundo com as mãos, né? Tentando dar dança, não sei o que, não sei o que. Às vezes pode parecer como um desafio que a gente não consegue alcançar. E, de fato, as áreas artísticas têm suas próprias especificidades, seus próprios campos de discussão, que é impossível que a gente alcance, né? Então, assim, o que eu tento fazer na minha prática, na minha experiência, é partir por diálogos possíveis. Por exemplo, a dança, ela é muito possível de ser trabalhada a partir do momento que a gente tem contato com metodologias ativas que têm o corpo como cerne, que são as ideias de Dalcroze, que são as ideias de Orff, que também traz a linguagem, né? Então, é partir dessas coisas que a gente já tem, dessa base que a gente já tem, para tentar fazer esse diálogo. A gente não vai conseguir dar essa visão mais ampla e aprofundada da área, porque a gente não tem essa formação. E eu acho que também não deve ser a nossa intenção, né? Mas um diálogo possível de se trabalhar, né? Na perspectiva, a gente viu aí os projetos do Micael, é muito possível a gente fazer esse diálogo, sem ter essa preocupação de abordar tudo e de ser uma forma profunda, porque isso a gente não vai alcançar. Mas esse diálogo entre as artes é muito possível, e se a gente pensar um pouquinho, ela já acontece, né? Diante das metodologias que a gente vem estudando na graduação, do Dalcroze, do Orff, né? São coisas que eu vejo que são possíveis de se alcançar. Falar rapidamente, já assim, sem contemplar boa parte da fala da Olga, também penso que esses processos, eles são múltiplos, né? Não dá para a gente poder dizer, por exemplo, que ou eles consultam ou não consultam a categoria artística, né? Ou ali os professores e professoras arte-educadores. Cada momento histórico também vai dizer isso, né? Então, acho que é importante a gente pensar também sobre esse ponto de vista, momento histórico e político. Alguns momentos eles vão permitir, né, uma discussão mais ampla, democrática, efetivamente, outros momentos eles vão ser mais fechados, né? Se esse movimento e se esse sistema for mais fechado, né? Se esses processos eles vêm de cima para baixo, etc., de fora para dentro. Então, isso também vai se alinhar muito ao tempo histórico da discussão desse normativo, né? Seja uma lei, seja uma diretriz, seja um decreto, seja uma medida provisória, seja uma base, né, que ela não tem força de lei, mas ela atua como, né, porque, como já falado por Tiago e por Olga, joga, né, esse espaço, né, de obrigatoriedade para as redes estaduais e municipais discutirem o seu currículo e a reconfiguração do seu currículo baseado, né, nessa base última aí construída, né? Então, eu acho que... E aí tem esse processo de disputa interna, que eu acho que, inclusive, nós temos que também nos responsabilizar
por um lado, né? Por isso que acho importante a gente acompanhar discussões. Claro que às vezes a gente não vai dar conta, né? Porque, né, quem trabalha, né, segunda, sexta, enfim, ou até final de semana, às vezes não dá conta de acompanhar alguma audiência, né, alguma discussão, etc. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse esforço, né, coletivo, né? Os cursos de licenciatura, as escolas, né, onde a gente está atuando, né, de observar essas discussões e tentar, na medida do possível, participar, né? E fazer, né, intervenções, né, colocando o acúmulo da área com relação, né, essa especificidade no currículo. Com relação à segunda pergunta, aí eu também não me sinto muito capacitado para responder de uma forma como deveria, né, já aqui admitindo a minha ignorância com relação à compreensão das 4 linguagens, né? Mas, assim, o ideal seria, né, o ideal, né? A gente está falando aqui de, né, uma coisa que está um pouco distante da realidade brasileira e alguns estados mais, outros menos, como eu já disse. O ideal seria cada um atuar na sua formação, seria o ideal, né? É inegável. Só que, né, nem todas as vezes possibilitam essa escolha, né? Às vezes, isso é uma questão bem mais difícil de ser disputada, né? Mas eu acho que dá para dialogar, né, buscar materiais com o acúmulo das áreas das associações das áreas, né, buscar também esses encontros que visam essa interação, como citado pela Olga, né, a Federação de Arte Educadores, né, discutir com pessoas formadas especificamente nessa área, pedir sugestões, né, dialogar nesse sentido, e na medida do possível, se tiver outro professor, né, de outra linguagem artística no lugar onde você trabalha, né, você também estabelecer parceria com algumas atividades. Eu acho que é interessante, eu acho que buscar esses caminhos. Eu não sei, por exemplo, a realidade, né, de São Paulo, né, nem da do estado e nem da cidade de São Paulo. Então, né, penso que aí a maioria das escolas, né, e da função desses professores é tentar dar conta dessas linguagens. Eu posso estar equivocado, se tiver, me corrijam, né, mas eu realmente não compreendo, não tenho propriedade para falar um pouco sobre a realidade daí do que acontece nas escolas de São Paulo. Olha, referente aqui à primeira questão, né, se as transformações na legislação passa por discussão desde a classe artística, educadores, sim, né, isso acontece, né, a gente tem até o Conselho Nacional de Educação, o CNE, né, ainda que consegue avançar nessas discussões, né, a BNCC, de fato, acho que precisava de um pouco mais de discussão, né, para avançar principalmente em artes. Né. Então, passa. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa segunda questão aqui, que a pessoa coloca: estou me formando em licenciatura em música, acredito que não consigo abordar todas as vertentes artísticas de maneira efetiva na escola. O que eu quero dizer para você, a primeira coisa, ocupa a escola, ocupa o lugar. Se você não ocupar, outro vai ocupar e às vezes não vai ter a formação, a capacidade que você tem. Então, a primeira questão é: coragem ocupa a escola, ocupa o lugar. Né? Então, vai ser difícil? Com certeza. Eu poderia ficar muito tempo te dizendo de várias situações dificílimas e desagradáveis até que eu passei, né? Mas eu sempre acreditei no meu aluno, né? Nunca deixei que isso abalasse a relação que eu tenho com o aluno como pessoa, como humano, pensando na formação dele, né? Então, sempre foquei nisso, para essas questões. E calma, começa aos poucos. Né? Se você está num contexto social e político que ainda você não permite um quadro ideal, que seria você trabalhar só a sua formação, né?
Se ainda não permite isso, começa aos poucos. Né? Pega o Dalcroze, vê a arritmia, vê o que dá para estabelecer com a dança. Né? Pega outros educadores dentro da artes que estabelece diálogos importantíssimos com a música. Né? E no teatro tem os jogos teatrais que é interessantíssimo, né? Da Viola Spolin, que é interessante de você trabalhar. Então, vai aos poucos. Né? E não se preocupe de você ter uma formação específica em todas. Você pode ter em uma. Nada te impossibilita de você fazer uma faculdade depois de artes visuais ou de teatro. Não é? E é o seguinte, cuidado com o discurso que eu escutei muito. Você vai deixar a música. Papo furado. Nunca fiz isso. Nunca deixei a música, mesmo buscando alcançar outras vertentes. Né? Nesses 13 anos, eu gravei o meu CD de violão. Né? Aprovei o projeto na iniciativa pública, consegui o dinheiro para gravar o CD, tocar em teatros, em escolas, falei sobre música brasileira em várias escolas, em várias capitais. Né? Estou aqui falando para vocês do livro que eu estou lançando. Fiz o mestrado na área de musicologia, né? Ainda estou organizando um outro livro que eu vou falar sobre o Luiz Bonfá. A Gina conhece bem o trabalho, né? Então, eu ter buscado uma interdisciplinaridade, ou buscado um conhecimento mais nas artes visuais, não mudou em nada o meu interesse e o meu intuito pela música. Né? Você vai escutar isso. Né? Então, começa aos poucos, mas o principal, ocupa o espaço da escola pública, porque senão, sabe qual é o cenário triste que a gente pode chegar? De a gente perder até a aula de arte de música na escola. É esse o cuidado que a gente tem que tomar. Bom, eu agradeço aos três por terem respondido. Infelizmente, a gente não vai mais poder continuar com as perguntas, porque nós temos uma estreia daqui a pouco. Mas eu vou ler para vocês aqui alguns comentários, tá? Quando o Toninho estava, então, tocando. Parabéns, muitos parabéns, lindo demais. Que dupla, meus amigos. Grande Carrasqueira, Michele Gonzalez, Teca Ferraz também cumprimentou, Paula Zeferino. Muitos dos nossos colegas da USP aqui, e tem um comentário aqui de uma, acredito que uma professora, né? Um grande problema a questão da falta de tempo para trabalhar com os alunos, 45 minutos apenas, né? Com turmas grandes. É uma questão, realmente um desafio para a gente trabalhar, né? A Tabata Santos também aqui aplaudindo, o Richard Brasil aplaudindo, e outros comentários, Clara Moraes, excelente trabalho, as pessoas interagiram aqui, porque para a gente não aparece, mas muitas pessoas interagindo. Eu queria dizer para vocês que a gente está aí junto nesse desafio, estamos em busca de troca, em busca também de aprender, de compartilhar o que nós estamos fazendo, e o Sabiá vem ano a ano aí, trabalhando não só com a parte formativa do lado musical, mas também com textos, refletindo, debatendo, discutindo, né? E eu passo para a Mari e depois o Toninho, que vai se despedir da gente. Bom, pessoal, muito obrigada pela contribuição de vocês. É só dizer que a gente acredita que é muito importante essa construção de redes, né? Então, trazer pessoas de outros lugares, a gente acha isso muito bom. Espero que tenha outras oportunidades. E dizer que o Projeto Sabiá, ele surgiu com esse propósito também, né? De ocupar esses espaços, como o Thiago falou, né? De justamente colocar o pessoal que está estudando para ser professor de música dentro da escola pública, ocupando esses espaços potenciais que a música tem lá dentro, para a gente poder despertar esse interesse, procurar desenvolver metodologias, caminhos, estratégias, para a gente poder ocupar cada vez mais esses espaços, né? Já que tem a lei aí, que a gente pode se apoiar para estar lá dentro. Então, muito obrigada. Passo agora para o professor.
Tem que abrir seu microfone, Toninho. Professor Antônio Dias Carrasqueira. Você me chama e não abre meu microfone? Eu não consigo. Pô, alegria muito grande, muito bom ver o Micael, o Thiago. Enriquece demais, experiências ótimas, assim, e que nos dão outras referências, né? Dão referências muito importantes de quem está trabalhando, quem está fazendo, quem está de coração, de corpo e alma no trabalho, né? Com educação musical. Maravilha. Quando você está falando aí da aquisição de outras habilidades, eu estava pensando na cultura popular, eu estava pensando muito no Bumba Meu Boi, estava pensando aqui que eu estou em São Luís, tem muito Moçambique e tal. A cultura popular trabalha com todas as artes integradas, né? Com dança, com, com artesania, com a música, com a poesia, né? Então, seria uma das formas da gente trabalhar, seria com a cultura popular. Eu fico pensando na aproximação com os mestres da localidade. Eu sei que em São Luís é um absurdo, é uma riqueza absurda, o pessoal, né, do boi, tambor de crioula, enfim, de tantas e tantas, né? Na Paraíba também, em Pernambuco. Ali no Nordeste é um absurdo a riqueza, né, cultural. Então, eu fico pensando que a gente tem que chamar essa turma, os professores, não da instituição, né, mas que são mestres de tantas artes, né, chegar junto deles, né, incorporar ao trabalho na escola e tal, enfim. Mas, gente, que seja, como diz o francês, né, ce n'est qu'un début, que seja um começo, né, de uma grande parceria, e que ela se multiplique, que ela cresça, né? Uma alegria muito grande mesmo, um momento histórico aqui para a gente do Sabiá, que começou tão pequenininho na raça, né? Assim, parece que contra tudo e contra todos, mas na verdade é a favor de todos, né? Para o bem comum, né? É uma coisa que alia nosso coração, nosso entusiasmo, nosso talento e com o bem comum. Então, aí a providência está aí, os anjos estão cuidando para que dê certo, né? Então, é lindo estar aqui com vocês três, com toda a nossa rapaziada, nossos meninos. Momento histórico para a gente, que seja o começo de uma longa parceria. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, né? Então, é isso aí. Obrigado, a gente não se perde. Nós temos agora... Parabéns pelo trabalho. Nós temos agora 15 minutinhos até iniciar a nossa transmissão, então vamos distribuir aí amigavelmente entre os três, 5 minutinhos para as falas finais de vocês, para convidarem para os projetos, para os lançamentos, se despedirem aqui dos nossos bolsistas e do nosso público em geral. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando aqui tantos ensinamentos, vendo um pouco das experiências de outros estados, né? Por exemplo, eu não sabia que na rede estadual, não sei se foi especificado, mas eu não sabia que vocês só tinham 45 minutos de aula de artes, de música. Não sabia. Aqui são 2 aulas de 45 minutos na nossa rede. Tanto na rede estadual quanto no municipal. Então, assim, só a Que beleza, Olga! Pois é. Então, só a partir desse momento de partilha que a gente vai, né, conhecendo mesmo as realidades do Brasil, que são muitos Brasis, né, dentro desse país continental, né? Então, eu agradeço demais pela oportunidade de estar conversando com professores, por estar conversando com quem está se tornando professor, né? Espero que a gente tenha aprendido, espero que vocês também tenham aprendido algo novo hoje, que a gente vá construindo essa rede, se fortalecendo, né? A gente, como professor, representamos concepções, ideias e grupos. Então, vamos se fortalecer, porque esse momento é um momento, né, para a gente fazer isso. Né, e entrar nos embates, nas disputas, né, pensar no nosso lugar, lutar por nosso lugar, mas de forma conjunta. Obrigada. Viva! E espaço de compartilhar também projetos que foram escritos para a gente aprender também, né, ler, trocar. Sim, com certeza. Aqui eu participo mais da cultura popular, Toninho. Eu sou muito envolvida com maracatu, com coco de roda.
Então, Que lindeza. a gente tem uma oficina específica para as mulheres aqui, e aí, se vocês também quiserem conhecer, sejam muito bem-vindos, né? O nome do Queremos, lugar sim. Calungas. E aí, aproveito também para divulgar, para me colocar como uma interlocutora aqui da Paraíba e compartilhar esses ensinamentos da cultura popular, da minha experiência musical aí com vocês. Que beleza. Oh, que bom. Lindo. Muito obrigado, Olga. Que beleza. Eu também queria agradecer. Fala, Maranhão! Né? Obrigado, professor Tonísio, né? A Mariana, que mandou os primeiros e-mails, né? Representando aí o grupo Projeto Sagar, né? Eu dediquei um pouquinho do tempo para procurar, um pouco do tempo para procurar também mais sobre o projeto, né? Conheci nesse diálogo, né? Foi importante para mim também aprender um pouco sobre, né, o que, né, o projeto tem feito aí na São Paulo, a Dina também, né, pela mediação junto aqui nesse momento, né, e a Olga falando aí também, né, eu ia comentar um pouco, Olga, do que é a realidade daqui. Nós, por exemplo, temos dois tempos de 50, né, então para te ver como também é a diferença, né, e aí aqui a gente também bota o pé que a gente não usa os dois tempos, a gente tem que ter os dois tempos seguidos, né, a gente já colocou o pé na parede, nós não queremos intervalo entre um e outro, porque a gente já fez essa experiência de que com as atividades artísticas quebra, né? Quebra aí, enfim, todo o trabalho. Então, é uma coisa também que se lutou, que se conquistou nesse processo dentro da escola. Mas eu queria agradecer mesmo esse espaço, e eu vou terminar com um poema que eu gosto bastante, que eu acho que é um poema que anuncia esperança, é um poema que anuncia uma utopia possível, né, pensando que, né, a utopia é aquilo que nos faz caminhar, né, eu gosto bastante, inclusive usei em outra participação que eu fiz, e pensando também, né, no nome do projeto, que é Sabiá, né, que remete aí a canto, remete aí a voz. Eu escolhi o poema do Mário Benedetti, que é um uruguaio, Porque Cantamos, e rapidamente vou encerrar com ele. Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe de um horizonte, se lá ficaram as árvores e o céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino. Cantamos pela infância e por tudo, e por algum futuro e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito só não basta, e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente, e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos conhece, e porque o campo cheira a primavera, e porque nesse talo, e lá no fruto, cada pergunta tem sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sucro, e somos militantes dessa vida, porque não podemos e não queremos deixar que a canção se torne cinza. Obrigado. Que bonito. Quero agradecer também o convite do projeto Laranjeira, feito pela Gina, parceira aí de luta também, né, Gina? De trabalhos. Né? Agradecer também ao professor Toninho. Estou aqui lembrando, não sei se a Gina fez, mas das disciplinas do choro que a gente fez, cada um levava aí o seu instrumento, fazia aí uma obra coletiva ali junto, lendo, tocando, resolvendo tudo ali, né? Que delícia, que momento agradável que era, né? Era muito legal, né? Como que a música coletiva ali ela funcionava de uma forma maravilhosa, né? Então, obrigado, Toninho. Foi bem interessante ali a disciplina.
E colocando, ó, aqui no município de São Paulo, do primeiro ao quinto ano tem uma aula por semana, de 45 minutos. Aí, a partir do sexto ano, são 2 aulas, né? E no estado, eu fui professor de estado por 5 anos, no estado de São Paulo. São 2 aulas aí por semana, desde do primeiro ano, né? Então, só que a gente sabe aqui no município que já tiveram 2 até 3 aulas por semana de artes. Eu fico pensando, Beleza. por que agora é uma? Então, se a gente não ocupar o espaço, pode ser quando que vem se fala assim, ó, no primeiro quinto ano nem tem aula de arte, põe mais uma de português, põe mais uma de matemática, né? A gente vai perdendo espaço, né? Por isso que a gente tem que primeiro ocupar o espaço e partir daí das discussões, né? Para a gente estabelecer também o nosso lugar de discurso, né? Isso é muito importante para a gente dar prosseguimento aí, estabelecer de fato uma educação musical, fazer música musicalmente, que o Toninho faz maravilhosamente bem nas suas disciplinas, faz a música musicalmente, que é um caminho maravilhoso, né? E quero mais uma vez convidar, acho que a partir de amanhã já vai estar disponível meu livro Histórias de um Educador Musical, 250 páginas, com quase 200 fotos que eu coloco. Narra a trajetória de um educador incrível, com um olhar social e humano assim, de emocionar, né? Então, muitos depoimentos que eu coloco dessa pessoa, dos alunos, de pessoas que participaram, né? E conta a trajetória desse educador com uma formação muito sólida, conhece muito bem os educadores, e uma pessoa que ia na casa das pessoas para chamar, na época que não tinha um telefone celular, tudo ia na casa, convidar, conversar com os pais e estabelecer ali o diálogo, né? Então, convido vocês para acompanhar o livro História de um Educador Musical, a trajetória desse educador. E agradeço mais uma vez o convite, espero que seja o primeiro de várias discussões que a gente possa fazer aqui, e que a gente precisa ocupar também esse espaço agora virtual e expandir o nosso diálogo. Então, obrigado a todos. Bom, pessoal, muito obrigada. Então, agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, a gente vai ter a nossa estreia. Deixa eu só ler aqui a descrição do evento. Coloquei aqui já o link no chat do YouTube. Será a exibição do teaser e dos materiais audiovisuais produzidos durante o segundo semestre de 2020 pela equipe do Sabiá Laranjeira, projeto de extensão do Departamento de Música da USP. Então, terminando aqui a conversa, a gente já pode ir lá e esperar que já vai começar. Viva. Onde é que está o link, Mari? Está aqui no chat, tá? Ah, maravilha. 5h30, começa lá. Então, acho que é isso. Podemos encerrar, Gina? Podemos encerrar. E aí a gente tem tempo de tomar uma água e voltar para a nossa transmissão. Certo? Tá bom. Muito prazer, foi uma felicidade muito grande. Nos encontraremos em breve.